Oi, gente, vamos então a mais uma correção. Tá aqui na minha tela, mas essa correção para o TJ de São Paulo, banca VUNESP. Antes de começar, eu peço que vocês sigam, tá? Aqui, se inscrevam no YouTube para receber mais conteúdos desses. E sigam lá no Instagram também, que é @redaçãoenemcnu, para vocês verem lá os meus resultados. Sempre posto lá prints, né, dos alunos compartilhando comigo no WhatsApp os resultados, super legal, tá? Além disso, eu posto conteúdos lá também para vocês de forma gratuita. E é isso, vamos começar aqui então com essa correção. O tema dessa redação eu vou colocar aqui para vocês agora, olha. O tema... Me falem uma coisa, gente. Qual concurso que vocês vão fazer? É esse do TJ São Paulo mesmo ou é outro? E eu tava pensando em fazer um vídeo analisando o edital da VUNESP, porque como é novidade, né, a VUNESP pedir redação, os alunos estão um pouco no escuro, né, sem respaldo de redações anteriores para estudar, por exemplo. E então, se vocês quiserem, a gente pode fazer a leitura do edital para a gente entender o máximo possível de informações aqui, tá? Talvez alguma coisa que vocês ainda não entenderam. Me falem aqui embaixo, tá? Olha, Grazi, quero que você faça a leitura do edital, explique pra gente direitinho esse edital. Aí, se vocês quiserem, eu faço, beleza? Se não, não, que o tempo o tempo urge, não é mesmo? Então, o tema é tecnologia na era da informação entre o consumismo e o exibicionismo, beleza? Gente, eu não li essa redação ainda, tá? Vou ler com vocês aqui agora pela primeira vez. Eu li só os textos de apoio que esse aluno me enviou. Mas eu li... e aí, eu vou ler agora em primeira mão com vocês. E desde já, eu vou mostrar pra vocês uma coisa que é super, super legal. Prestem muita atenção nisso, gente, ó. Para tudo, se você tá lavando vasilhas e vendo esse vídeo... Lava, enxaga suas mãos, seca e vem ver o que eu vou falar agora, tá? Presta bastante atenção. Se você tá cansado de estudar já tá desfocado, ó, volta, bebe um gole de café e volta aqui, porque o que eu vou falar agora vale ouro, é preciosíssimo. Antes de começar a redação, eu vou fazer a leitura dinâmica. Escreve aqui para mim nos comentários, gente, se vocês sabem o que é a leitura dinâmica, se vocês já ouviram falar nisso. Eu vou mostrar pra vocês agora, inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal, depois que terminar aqui, vocês vão lá procurar, que fala que a banca já sabe mais ou menos qual vai ser a sua nota, já tem essa preconcepção da sua nota antes de ler a sua redação. E isso é muito possível, eu vou mostrar pra vocês agora como isso é feito. Eu pego a redação do aluno, eu já sei se ele é um aluno, por exemplo... Enem, né, que é nota 1000, para ficar melhor para exemplificar para vocês. Eu já sei se é um aluno nota 1000, nota 900, se é um aluno nota 400, 700, 900 mais, só de fazer a leitura dinâmica. E o que é essa leitura dinâmica? Vou mostrar aqui na prática para vocês agora, tá? A leitura normal, corrida, é aquela que a gente faz, né? Nós, réis mortais, fazemos da esquerda para a direita, de cima para baixo, assim, né? Igual um robozinho. Já a leitura dinâmica, ela pega um prisma, né, mais geral, assim, mais panorâmico de toda a redação e ela vai procurando, tá? Como se fosse um computadorzinho, assim, aquele robozinho que faz aquelas bolinhas, assim. Ela vai procurando coisas específicas na sua redação. E quando o corretor bate o olho e vê essas coisas específicas, ele já tem essa preconcepção de como é a sua nota, de que tipo de aluno você é, tá? De que tipo de candidato, né? Se é um candidato estudioso ou não, por exemplo, que sabe a estrutura do gênero pedido na redação. Se você tiver qualquer dúvida sobre essas coisas que eu tô falando aqui, me fala, tá, gente? Que eu vou responder todo mundo nos comentários. Inclusive, quero agradecer a todos que assistiram o último vídeo que eu fiz, que foi uma correção também de redação para esse concurso aqui, para a VUNESP e para a TJ São Paulo.
Vocês foram os queridos, deixaram muitos comentários, muitas perguntas, eu respondi todo mundo que eu já vi até agora. Muita gente veio por e-mail, veio pro WhatsApp, tá? Então, assim, eu amei o resultado desse vídeo, por isso eu tô fazendo outro. Então, muitíssimo obrigada a todos vocês são muito bem-vindos, tá? E no que puder ajudar, eu vou ajudar vocês, porque eu quero colocar vocês como case de sucesso lá nos meus stories do Instagram também, igual eu tô colocando aí de vários alunos, tá? Fazer print de vocês me mandando no WhatsApp falando que tá dentro, que tá habilitado, que passou, que tá concursado, tá bom? Então vamos, sem mais delongas, ó, parou tudo, veio aqui pra saber o que é a leitura dinâmica. Gente, olha só, algumas coisas que eu já vou bater o olho aqui e procurar, ó. Esse aluno começa falando da era da informação, né? Então, eu já tenho de antemão aqui sobre qual é o tema que ela vai falar. Aí, eu já procuro se ela começa, né? Ou se aqui no comecinho tem alguma alusão, tá? Eu não vou entrar em detalhes sobre nada, tá? Nem sobre evidência de tema, que eu acabei de falar, nem sobre alusão, referência, nada disso. Não agora, porque agora, se eu for entrar nesses assuntos específicos, eu vou acabar desviando, tá? Então, calma, foca. Vamos fazer a leitura dinâmica e se vocês tiverem dúvidas, perguntem aí. Então, eu já olhei para ver se tem ou não uma alusão logo no começo, que é algo que fica muito bonito, muito estiloso. Já vi se tem a evidência do tema, já vi se tem quantos parágrafos tem essa redação, ó. Quantos períodos tem essa redação, e eu já adianto que tá muito bonito, tá? Como estrutura. Então, se você faz uma estrutura como essa aqui, você já eleva o seu conceito na visão do seu corretor, antes mesmo de ele ler a sua redação, tá? Então, ó, aqui tem quantos parágrafos, ó? 1, 2, 3, 4, 5 parágrafos. E aí, a gente já vai procurando aqui períodos, né? Como esses parágrafos estão divididos, então, eu vejo que aqui tem um logo, que é um conectivo, que separa, né, esses períodos, isso é muito positivo, e eu vou procurar isso em todos os parágrafos, tá? Ó, onde é que tá período aqui, demorei um pouquinho pra achar, por quê? Porque o seu corretor, ele vai bater o olho direto na metade do seu parágrafo, tá, gente? Então, ó, eu bati o olho por aqui mais ou menos e não encontrei período, desci um pouquinho, ó, tem um período aqui no final e tem um período aqui no começo. Cadê o do começo que eu tinha visto? Aqui, tá? Um período que não começa com conectivo, isso já não é muito bom. Um período muito curto, de somente 2 linhas, também não é muito bom. Para um parágrafo tão pequenininho como este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Para dividir ele em 2 partes, né, fazendo 2 períodos, o primeiro só com 2 linhas, o terceiro só com 2 linhas também, pode não ser muito positivo, mas isso não é nada que vai te prejudicar, não, tá? Aí, aqui a gente tem um parágrafo menorzinho, né, de 1, 2, 3, 4, 3 linhas, né, quase 4, e aí não tem mais de um período, não é separado em períodos, porque de fato ele é pequenininho, mas mesmo assim ele tá dentro de uma harmonia, de uma estética positiva, sem problemas. A gente vai procurar em todos eles, então aqui tem um novo período. Eu percebo que muitos desses períodos começam com conectivos, mas muitos não começam com conectivo. Ó, aqui o último, cadê? Tem mais período? Não. Então, assim, se você não tem um padrão de, por exemplo, olha, em cada parágrafo eu vou colocar o período no meio. Por exemplo, se eu faço um parágrafo de 6 linhas, eu vou colocar um período no meio, né? Tipo, 3 linhas, outro período, 3 linhas. Por quê? Porque isso facilita. Você viu quanto tempo eu perdi aqui procurando os períodos, onde eles estão? Então, se você não mantém esse padrão, fica mais difícil para eu fazer essa leitura dinâmica com mais velocidade. E aí, pode ser que até canse o corretor e ele não fique procurando esses períodos, esses conectivos aqui mais, tá? Porque tá difícil. Até por ter muitos parágrafos. Então, o que eu aconselho você fazer? Essa redação aqui pede pelo menos 21 linhas. Então, você vai fazer aí 22, 25 linhas. Nesse padrão, você pode fazer parágrafos de 5, 6 linhas, né? Pequenininhos. Você pode fazer 4 parágrafos, um para introdução, 2 para desenvolvimento e 1 para conclusão, né?
Você pode fazer 30 linhas também, nessa mesma estrutura. E aí, vai ficar menos cansativo para o seu corretor fazer a leitura dinâmica, tá? E na hora da leitura corrida também, fica muito mais fluida, né? Sem uma quebra, toda hora acaba parágrafo, toda hora acaba período, toda hora tem uma pedra no meio do caminho tinha uma pedra, sabe? Então, seja mais previsível estruturalmente para facilitar a leitura dinâmica do seu corretor, tá? Grazi, isso vai me tirar pontos? Não. Grazi, isso vai me ajudar? Vai ajudar a subir meus pontos? Pode ser que sim, certo? Claro que se você fizer uma redação perfeita, maravilhosa, em questão de conteúdo, de repertório, né, de autoridade naquilo que você fala, de segurança no seu posicionamento, na sua argumentação, cumprindo todos os requisitos, né, de cada parágrafo, que eu chamo de checklist dos parágrafos, eu ensino em aula quais são os checklists de cada parágrafo, que precisa obrigatoriamente ter em cada parágrafo de acordo com o seu edital. Se você responde a isso de forma correta, ou se por acaso o seu tema vier com perguntas, né, e você responde a todos esses itens de maneira correta, é claro que essas coisas aqui, né, não vão ser levadas em conta, tá? Para, Meli! Você pode dividir a estrutura de parágrafos, de períodos, da forma que você quiser, certo, gente? Eu espero que vocês tenham entendido essa parte. Agora, quanto a começar sempre com conectivos, isso sim é obrigatório, tá? Começou um período, gente, põe conectivos, não custa nada. Eu mandei pra vocês um documento, para todo mundo que me enviou e-mail pedindo, eu mandei, tá? Chamei todo mundo com o meu WhatsApp, coloquei todo mundo no meu grupo de alunos, tá? Mesmo não adquirindo nenhum produto meu, não adquirindo aulas minhas, eu acolho vocês, coloco vocês dentro do meu grupo de alunos e dou para vocês todos os materiais gratuitos que eu faço. São materiais personalizados que os alunos me pedem. Grazi, me ajuda com conectivos, Grazi, me ajuda com repertório, Grazi, me ajuda com temas. Eu faço esses materiais para vocês, tá bom? E envio ali de graça no grupo, além de quando tem vídeos novos aqui no YouTube também, eu mando links lá pra vocês podem tirar dúvidas, é aberto pra vocês falarem também. Então, gente, usem os conectivos. Eu enviei o documento que eu mandei pra vocês de conectivos, mostra o que são, os tipos de conectivos, onde usá-los, né, em quais partes do texto usá-los, quais que ficam mais adequados em quais partes, né? Quais desses conectivos fica mais bonito, mais adequado no começo de parágrafos, ou no começo de períodos, ou entre orações. Coloquei para vocês separado também por conectivos mais rebuscados, né? Palavras mais chiques e conectivos mais simples. Quando usar os mais rebuscados e quando usar os mais simples. Tudo isso de graça para você. Então, comenta aqui embaixo me falando que você quer ou então comenta, manda mensagem para mim também lá no Instagram, né? Segue e manda mensagem falando, vi seu vídeo no YouTube, eu tô interessada nos seus materiais gratuitos, tô interessada em entrar no grupo, ou tô interessada em fazer aulas com você, ou comprar seus pacotes de correções, sua apostila, não sei, gente, o que vocês quiserem de mim, eu estou disponível para vocês, tá? Então, falem comigo aqui ou lá no Instagram. Então, gente, o que acontece? Tem mais coisas que vão ser analisadas aqui na leitura dinâmica, tá? Como, por exemplo, lembra que eu dei uma olhada, assim, bem rapidinha na primeira linha para ver o que tinha? Eu tava procurando uma alusão, uma referência, algo criativo, bonitinho, para depois eu chegar aqui no final, na última linha, e procurar um fechamento, que eu chamo de fechamento com chave de ouro, para eu ver se você fechou a sua redação bem trancadinha, né, amarradinha, como vocês falam, conectando com aquela primeira frase lá do começo. Se tiver isso, minha filha, você tá dentro. É um negócio tipo assim, eu já estudei tudo que eu tinha que estudar, eu já aprendi tudo, eu já entreguei o meu melhor, tudo que tava no edital. Eu cumpri nessa redação e agora eu já tô fazendo até uma gracinha, sabe? E isso eleva a sua nota desde antes da leitura da sua redação. Olha, gente, isso, tá? Então, vamos lá, sem conversa fiada. Tem mais coisas que são analisadas na leitura dinâmica, tá, gente? Mas, vocês querem saber? Deixa eu falar logo, senão eu vou ter que fazer outro vídeo sobre leitura dinâmica. O que mais que eu vou procurar?
Lembra que eu falei que cada parágrafo tem um checklist? Tem requisitos específicos que precisam aparecer em cada um deles? Eu vou procurar esses requisitos muito rapidamente. Vou falar aqui rápido para vocês, porque não é aula de dissertação argumentativa, tá? Mas eu vou falar o que é que eu procuraria na leitura dinâmica, e aí vocês já pegam um gancho aí pra perceber. Ah, então é isso que é o checklist que ela tá falando. Já economizei aí uma notinha numa aula. Ó, primeiro parágrafo, eu vou passar o olho assim rapidão e vou ver se tem as palavras constantes no tema, né? Aqui eu já vejo que tem a palavra informação, eu vejo que tem a palavra exibicionismo, sem ler, tá? Só passando o olho assim. Aqui questão eu vejo emocional e financeira, então tem a ver, né, com o consumismo ali. Aí eu desço para os próximos parágrafos, o que eu vou procurar? Se tem uma referência, né, está mencionando aqui, ó, Poder 360, o que será isso? Com certeza é uma referência que ela está trazendo aqui na redação. Então, já cumpre aqui um checklist, tá? Aqui na outra, o que tem? Ó, eu vejo que começa com dito isso, é um conectivo, né? Falando em conectivos. Não consegui captar nada aqui, só passando o olho de referência, mas tá tudo bem. Já tem pelo menos uma lá em cima. Aqui embaixo eu vejo que tem a palavra econômica, né? Aqui tem um podcast Zen Vergonha. Então, esse podcast funciona como uma referência aqui também. Então, já achei, né, que ela traz referências nos parágrafos do meio, que são de desenvolvimento. Isso sobe muito no conceito, tá? Aos olhos da banca. Veja que o finalzinho, olha, ela usou o conectivo portanto, olha que bonito. Esse portanto, ele é muito chique para finalizar, tá? Então, pronto. Não vejo nada, assim, de checklist específico, até porque nessa redação o edital vai pedir síntese, né? Então, na síntese não dá pra gente captar muito bem na leitura dinâmica, porque o que é que eu vou procurar aqui se eu nem li a redação ainda e a síntese é um resumo da redação, tá? Mas se fosse, por exemplo, se você vai fazer um concurso que pede dissertação argumentativa, eu poderia procurar ali o checklist da dissertação, da proposta de intervenção, gente, desculpa. Se o seu edital pede na conclusão proposta de intervenção, ou como eu já tô bem louca, eu iria procurar ali os itens, o checklist da proposta de intervenção, tá? Então, eu já ia bater o olho ali, já ia ver qual é a ação, qual é o agente, de que forma vai ser feito, para quem, onde, como vai ser feito. Tem esse detalhamento e já passo o olho ali na última linha para ver a fechadinha com chave de ouro. Beleza, gente? Tem mais coisas, tem mais requisitos, mas o que dá para eu analisar assim de antemão na leitura dinâmica é isso. Dúvidas, questões, desabafos, escrevam aqui, chorumelas nos comentários que eu vou atender todo mundo, tá bom? Vamos começar? Quase 20 minutos de falação. Vamos começar essa correção? O que vocês acham dessa redação aqui? Vocês acham que vai ser uma redação boa? Pelas coisas que eu fui falando aqui, né, que eu tava procurando. Vocês acham que eu estava encontrando de fato essas coisas dessa redação? Ou não? Vamos ver, ó. Então tá, um repasse no tema pra gente ver, né, novamente o que a gente vai buscar. Então, o tema é tecnologia na era da informação entre consumismo e exibicionismo. Então, vamos ver isso, vamos analisar isso aqui, ó. Então, esse aluno começa falando assim, ó, na era da informação, ó, parcialmente o tema já tá evidenciado aqui. Estamos, ó, gente, deixa eu pontuar aqui as coisas para vocês entenderem palavra por palavra o que tá acontecendo aqui, ó. Era da informação, ela colocou a frase exata, que tá no tema. O que isso significa? Ué, gente, por que esse treino tá me obedecendo aqui? Ah, porque tá branco. Vou colocar o verde, porque, ó... Lembrando, galera, verde, pra quem não viu a última correção, verde é o que tá correto. Amarelo é o que tá meio xoxinho, podia dar uma melhorada. Vermelho é o que não pode ser, tá? É o que tá errado, que tem que mudar. E eu vou deixar sugestões de melhora também, tá? Então, olha, quando ela fala na era da informação, o que é que ela está fazendo aqui de checklist de primeiro parágrafo que eu ensino para vocês em aula? O que? Ela está nada mais nada menos que evidenciando
o tema, tá? E eu preciso deixar esse tema muito claro, então que ela está evidenciando parcialmente, né? Porque ela só falou de era da informação por enquanto. E o tema é muito mais do que isso, né? Tem entre consumismo e exibicionismo ainda pra gente evidenciar aqui. Então, eu vou colocar de vermelho. Gente, lembrando que é a primeira vez que eu tô lendo essa redação, tô corrigindo junto com vocês. Então, se passar alguma coisa batida aqui, vocês me falam, tá? Por favor. Estamos. Qual é o problema desse estamos? Quem sabe? Levanta a mão. Escreve aqui pra mim. Qual é o problema desse estamos? Vamos ver se você tá estudando mesmo, ó. Esse estamos aqui, ele traz uma coisa que não é bem vista na dissertação argumentativa, tá? Que é o quê? A primeira pessoa. Então, eu vou pedir para esse aluno ou aluna, não sabemos, né? Porque não expomos os coleguinhas aqui, a gente vai evitar primeira pessoa. Uai, Grazi, mas peraí, estamos é primeira pessoa? Eu pensava que primeira pessoa era só quando eu falo eu. Eu acho, eu entendo que, eu. Não, gente. Lembra do plural e do singular? Eu é primeira pessoa do singular. Mas qual é o plural de eu? É nós. Então, aqui nós estamos. Então, primeira pessoa do plural também não pode, tá bom? Então, vamos evitar isso, vamos nos distanciar na nossa fala e falar as coisas num geral, tá? Pode-se, né? Entende-se, usar essa próclise, esse hífen com o se, para você se afastar e não conjugar esse verbo trazendo para a primeira pessoa, certo? Hoje eu não trouxe minha água, meu Deus. Então, vamos, né? A população... Não, aqui já tem informação, então não passar a população. Mas o que a gente pode substituir aqui? As pessoas, né? As pessoas, em geral, estão expostas, tá? Uma sugestão. Não vou escrever a sugestão aqui não, pra gente não perder tempo, tá? A aluna vai ver esse vídeo, então ela já vai... A sugestão já tá aqui, falada. As pessoas estão expostas a uma crescente interação. Então, olha só. Quando ela põe aqui interação, olha que interessante. Ela vai rimar essa interação com essa informação, ó. Ação, ação, mesmo sufixo, tá vendo? Ai, Grazi, ninguém vai perceber isso. Será que não? Percebe, tá? Percebe e tira pontos. E nós não queremos isso, não é verdade? Então, o que eu vou pedir aqui para essa aluna fazer é evitar repetições. Tá? Evitar repetições, por quê, Grazi? O que tem a ver eu repetir? Nem é uma palavra inteira, é uma palavra interação, a outra palavra é informação. O que tem a ver uma palavra com a outra? O sufixo está igual, idêntico, é o mesmo sufixo. Então, não é só quando você repete palavra, escreve a mesma palavra. É quando você faz isso muito proximamente, ó. Uma palavra tá praticamente em cima da outra, muito próximo. Então, isso causa um desconforto na leitura do seu corretor, tá? Igual quando você tá conversando com uma pessoa que toda hora fala a mesma palavra, não é desconfortável? Não dá vontade de falar, meu filho, para de falar essa palavra, pelo amor de Deus. Mas a gente não fala, né? Mas o corretor desconta. E desconta onde? Em coerência textual. Se você ler qualquer edital de concurso e de vestibulares, eles vão estar sempre incisivos em coerência e coesão textual, tá bom? Muito se fala também progressão da ideia. Então, lembra que eu falei da pedra no meio do caminho? Quando você fica repetindo muito, você fica deixando feio, né? Essa leitura suja de toda hora, esse vício de ficar ouvindo toda hora o mesmo sufixo, o mesmo prefixo, a mesma palavra, a mesma ideia, mesmo que você reescreva com outras palavras, tá bom? Tudo isso vai poluindo a sua redação e te descontando pontos em coerência textual, tá bom? Quero que você dê um Google, vai aí em qualquer site de educação infantil, que é esses que são bons pra gente aprender.
Você foi em livro de concurso, minha filha, você tá lascado, você não vai entender nada. E procure ali, ó, o que é coerência textual, o que é coesão textual, para você aplicar na sua redação, tá? Ó, coerência textual, a grosso modo, tem a ver com essas repetições que eu falei aqui. E coesão textual tem a ver com os conectivos, a grosso modo, tá, gente? Não é só isso, não. E não é isso exatamente. Você tem que ler para você entender do que se trata, tá? Mas aqui, a grosso modo, o que eu estou pontuando nessa redação é isso. De coerência são essas repetições, a forma como você escolhe, né, como você desenha toda a morfossintaxe da sua redação, a escolha vocabular, como você aplica as palavras, os termos, as ideias, tá? E a coesão, como você conecta isso, conecta as partes do texto. Lembra que eu falei lá na leitura dinâmica, da última linha, conversar com a primeira linha? Isso é coesão textual. É uma coisa linda e ela tá muito enfática nos editais. Qualquer edital, gente. Quero que vocês me mostrem aqui um edital que não está repetindo várias vezes sobre coerência e coesão textual. Todos que eu já vi são assim, tá? Isso é importantíssimo. Enfim. Então, e tem outras coisas, tá? Mas eu tô falando rapidamente aqui, porque não é aula, né, gente? É correção. Então, ó, na era da informação, as pessoas estão expostas a uma crescente interação, aí vai encontrar uma outra palavra para interação. Para informação, deixa, porque informação é evidência do tema. Então, é um checklistzinho, tá verdinho, não mexe. Vamos trocar aqui interação. Pode colocar engajamento, né? As pessoas estão em crescente engajamento tecnológico, certo? Tal fato, qual fato? O que ela acabou de falar antes. Então, isso aqui gera uma conexão entre as partes, entre essa oração e essa. Perfeito. Mecanismo linguístico que traz coesão para essa redação. Shows, tá? Ó, quer que eu pontue aqui para vocês ficarem espertinhos? Ó, tal fato. Só vocês se perguntar, qual fato? Por isso que eu falo que vocês não podem começar as coisas do nada. Tipo assim, você não pode começar com tal fato. Ah, mas tal fato é um conectivo? Aqui ele atua como um conectivo. Mas você não vai começar, depois de um ponto simples, começar com letra maiúscula, tal fato. Não, porque aí ele tá conectando com o quê? Não tem como você começar assim com tal fato, tá? Agora aqui, antes não tem um ponto, tem uma vírgula. Tá conectando orações e não um período com outro, certo? Ai, Grazi, não entendi nada que você falou, socorro, Deus. Gente, o documento que eu fiz pra vocês de conectivos vai ajudar nisso aqui, tá? Então, ó, tal fato contribui ai, não sei se eu escrevo ali, não, vou escrever pra ela saber o que é. Vou escrever aqui que eu sou, ó, conectivo entre orações, gente, ó, porque se eu escrever só conectivos aqui, vou colocar um ok pra eu não me confundir na hora de dar a nota. Se eu colocar aqui só conectivo, vai pensar assim, ah, é um conectivo, vou colocar no começo do parágrafo. E não,